Bom, vamos lá. Boa tarde de novo. Hoje é dia 17 de agosto de 2020 e a gente está vendo hoje um reflexo de algumas coisas que começou semana passada, retrasada, e a gente está vendo hoje o mercado sangrando um pouquinho, né? O Bov está quase nos 100 mil pontos ali, o índice também está querendo perder os 100 mil pontos. Semana passada, acho que umas 3 vezes seguidas, o mercado quase perdeu os 100 mil pontos e hoje aí vai perder. Né? Dá para afirmar que vai perder, né? Se vai ficar abaixo, aí é outra coisa, envolve uma série de fatores. Mas o assunto que eu queria falar hoje é um assunto não casual, ninguém gosta muito de falar desse assunto, ou quem gosta arruma encrenca por causa desse assunto, né? Mas a gente vai falar de uma forma um pouco mais liberal, mais tranquila e sem ideologia, que é falar um pouquinho sobre política. Eu acho que não deveria ser um tabu isso, até porque política, a gente faz política todo dia, né? A partir do momento que a gente conversa com uma pessoa e expõe uma opinião, a gente está fazendo política, né? A gente está dialogando com alguém, a gente está fazendo política e às vezes com seu filho você faz politicagem, né? Com seu filho para ele conseguir que ele tome banho, para conseguir que ele estude e tudo. Então, política faz parte da nossa vida e vai fazer parte da nossa vida eternamente. Tá? Mas por que eu quero citar o assunto política? Até mesmo para a gente entender o atual cenário que a gente está vivendo economicamente, né, que envolve politicamente e vai ajudar muito a gente entender o que vai acontecer em breve no mercado. Né? Enfim, graças a Deus está com os dias contados já. Nossa, não aguento mais, cara. É? Ah, se não tava, tá agora, né? Porque, porra, bicho, é? Caramba, viu? Cara, a gente tá aceitando currículo aí, tá? Tem algumas vagas abertas aí. É? Já subiu a escada, é? Então, assim, tá com umas vagas abertas aí. O Febre não tem chance. Não tem chance. Não, não é. Não, você não é o perfil, né? Né? Mas o que acontece? Então, voltando, eu queria falar um pouco sobre política. E assim, eu quero a opinião de vocês, eu acho muito importante. Política envolve um debate muito interessante. E a gente não tá nem aqui, em nenhum momento eu quero deixar claro que não tem intenção nenhuma de falar de bem de A ou mal de A. Caguei, né? Até porque quando a gente pensa em mercado financeiro, ideologia só serve para uma coisa, para fazer você se fuder dentro do mercado, fazer você perder dinheiro. Porque o mercado cagou para ideologia, o mercado cagou se você gosta do Zezinho, o Guinho, o Luizinho, se seu partido é o amarelo, o azul, o branco, foda-se. Eu acho que isso é muito importante. E para mim, isso é uma vertente muito clara, né? Muito clara. Mercado não é lugar de você ter ideologia ou amor por A ou por B. O mercado é lugar de você entender os reflexos que a atitude do A, do B ou do C pode trazer para o mercado. E então essa meio que esse papo que eu queria trazer um pouquinho. A gente está vivendo um cenário no qual a gente viu. Foi semana passada ou retrasada que o Guedes deu aquela. Foi semana passada, né? Quarta passada, né? Foi quando que o Webel e o Salim saíram? Não, foi na outra, não foi? Agora eu fiquei na dúvida agora aqui de. Oi? Foi terça-feira que o Guedes deu a declaração, certo? Então a gente teve na terça-feira passada um discurso meio fervoroso do Guedes, né? Ele sim assumiu que está tendo uma debandada da equipe econômica, tá? E essa debandada da equipe econômica envolvia a saída do Salim Matar e que, para quem não sabe, Salim Matar era responsável por toda a área de privatizações dentro do Ministério da Economia e por acaso Salim Matar também é o dono da Localiza, tá? E depois tinha o Weber, Webel, Weber. Hã? Weber, não lembro agora. É Fábio o nome dele, né? Fábio Webel, né? E que era da parte de desburocratização,
do Ministério da Economia, que é praticamente pegar o que tinha de papel e digitalizar e alguns processos que era muito burocrático, tentar fazer esses papéis se tornarem todos digitais. Oi? Era Paulo, não era Fábio, Paulo Webel, beleza. E então são pessoas que saíram. Paulo Weber era um cara novo, não é empresário, não é bilionário como o Salim Matar, não tem nada estruturado, tem ganhava lá 20 mil reais no Ministério da Economia e recebeu uma proposta para ir para o setor privado, ganhar 10 vezes mais do que ganhava. Então foi, né? Então assim, já não devia estar muito contente com a situação lá, até porque não deve ser nada fácil você viver, trabalhar dentro de um ministério vivendo uma pressão de um momento que nem esse agora. E por que um momento que nem esse agora? Pô, a gente acabou de sair de uma pandemia, acabou não, a gente está numa pandemia, apesar da pior parte já ter passado. A gente está num momento no qual o governo está tentando se recuperar, né? Está tentando se recuperar aí, gastou muito mais do que deveria, né? Ok, foi por causa da pandemia, não foi algo assim que o governo quis gastar mais do que deveria, foi motivado por algo mais forte, então isso é positivo, isso não, nem de longe é um problema do governo em si, a necessidade teve que ser feito, é um momento no qual a gente teve que criar questões, como que eu posso dizer? Oi? É uma calamidade mundial, mas assim, a gente teve que criar um sistema de injeção de dinheiro na economia diretamente na mão que é o auxílio Corona Voucher, né, quem chama, que era R$ 600 por mês para a população, para quem sofreu. Claro que teve toda como sempre no Brasil, sempre tem os espertinhos que passam isso, e acabou sendo algo que muita gente que não precisava acabou tendo acesso, tudo. Mas enfim, independente disso, foi um programa que teve que ser criado justamente para amenizar a situação do coronavírus, mas isso teve um custo de 50 bilhões por mês para o governo. Tá? Foram 3 meses, acho que foram 3 meses, se eu não me engano. Disso aí, corre risco de se estender até dezembro, mas assim, só nisso aí foi 150 bilhões de reais. Fora outras medidas e tudo. Então isso aumentou muito o gasto do país, né, que é o que a gente chama de déficit fiscal, quanto que eu gasto a mais do que eu arrecado. Né, e o Brasil faz tempo que não tem um superávit disso aí, né, ou seja, que sobra dinheiro. É que nem a gente tem um salário, né, e a gente ganha R$ 1.000 por mês, só que a gente gasta 1.200. Né, e o Brasil está nessa fase também. Então é sempre nunca sobra, sempre está devendo, sempre está devendo. Aí faz um empréstimo no banco, ou então tira da poupança, enfim. Tá? E é basicamente isso que vem acontecendo com o Brasil, só que esse ano aí, tanto é que tem uma estimativa que se tudo for em linha do que está acontecendo, a gente está falando de um superávit de 800... Déficit, obrigado. Um déficit de 800 bilhões de reais. Tá? Então, ou seja, é um negócio absurdo. Né? Aí você pode falar, pô, mas como que recupera isso? Bom, tem várias formas. Uma delas é o país crescer, o PIB crescer e a gente arrecadar mais dinheiro. Tá? Outra forma é aumentar a carga tributária, que já é absurda aqui no país. E outra forma é o quê? Para ir cobrindo esse déficit é emitindo título de dívida, né? Que é o Tesouro. Só que assim, como que você emite título de dívida? Como que você gera interesse em alguém no título de dívida quando os seus juros é 2%? Né? Descontada a inflação, quase negativo. Zero. Entendeu? Então, assim, você começa a causar, de certa forma, dentro do país, um enorme problema. Tá? Beleza. Só que aí o que acontece? Existem algumas medidas legais no qual você pode estabelecer estado de calamidade pública, justamente porque a gente está falando aí de uma pandemia impensável. Né? Ninguém jamais imaginou que a gente ia passar por algo tão complicado. Né? A gente ainda continua tendo muitos casos, muita gente morrendo. Agora que a economia aos poucos está voltando, mas não voltou na sua integralidade. E mesmo quando voltar, muita coisa vai ser muito diferente do que era. Então a gente vive um cenário incerto ainda para muita coisa. Tá? Incerto para muita coisa. Mas o que a gente sabe é o que? Essa pandemia obrigou o governo a aumentar absurdamente o número de gasto,
né? O governo absurdamente diminuiu sua arrecadação, porque boa parte, por pelo menos 2, 3 meses, aí a economia ficou parada, então a arrecadação caiu absurdamente. Então pensa assim, você ganhou menos, recebeu menos, você gastou muito mais, né? E você fez um rombo, não digo nem um rombo financeiro, mas você teve mudanças econômicas que você nem sabe como os próximos anos vão repercutir em cima disso. Uma delas é o quê? O corte de juros. Né? O corte de juros. Porque por que países emergentes eram atrativos para investidores? Juros altos. Entendeu? Juros altos, tem risco, mas o risco não era tão grande, então isso acabava atraindo. Porra, entre pegar juros a 1% nos Estados Unidos com 100% de garantia e um juros a 14% no Brasil com, sei lá, 70% de garantia, vale o risco. Né? O risco-retorno vale a pena. E agora que o risco é o mesmo ou até pior, né? E os juros é 2%. Por que eu investiria aqui? Por que eu compraria títulos daqui? Então são coisas a se pensar. Porque eu vou entender já já onde eu quero chegar com tudo isso. Então a gente está vivendo um cenário de juros baixos, risco alto para o país. Né? Você pega o Igor até falou sobre um pouco sobre isso sexta-feira. Ele gosta de falar sobre risco Brasil, CDS, essas coisas. Tá? A gente aumentou um pouco o nosso risco. A gente está vendo aí juros baixos, dívida alta, risco do país maior. E a gente tem um quarto item aí que está começando a pegar, né? O que foi? É, já perdeu 100 mil? Já. 99.500. E vai perder, vai continuar perdendo, tá? E então o que acontece? A gente tem um quarto item aí, que é um risco gigantesco que a gente está correndo agora, que é qual? Hã? Não, já falei sobre a dívida. Já falei sobre juros, já falei sobre o tamanho da dívida, já falei sobre a questão de arrecadação. Tem um quarto item aí que para mim, é o pior. Risco político, um risco de. A gente já está tendo uma debandada. Pô, eu já vi tanta teoria sobre essa questão de sair isso aqui, lá, que um estava cansado, isso, aquilo. Em resumo, pensa assim. Em resumo, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. Quando você coloca perfis técnicos no poder, no meio de políticos, vai dar conflito. Por que vai dar conflito? O perfil técnico quer resolver. O perfil político, sabe que ele quer resolver? Exatamente, só resolve se estiver alinhado com o interesse político dele e de todos que estão à volta dele. Então, ou seja, você começa a complicar um pouco a situação. Né? É a mesma coisa, ontem na aula de geopolítica eu estava comentando sobre a questão de você comparar uma empresa estatal com uma empresa privada. Porque uma funciona e a outra não. Né? Porque uma é mais morosa e a outra é mais eficaz. Tá? Porque os interesses são diferentes. Né? Os interesses são bem diferentes. Tá? E quando a gente pensa nessa questão política, é a mesma coisa. A gente tá com um impasse econômico aí, no qual, mais uma vez, a gente gastou, fez o que fez, necessariamente. Tá? E a equipe econômica, o Guedes, especificamente o Guedes, disse, olha, cara, acabou. Não dá para gastar mais. Né? Porque se gastar mais, a gente vai furar o teto de gasto, não vai cumprir com a meta fiscal, né? Apesar de já ter autorização para poder não cumprir com a meta fiscal, a gente vai começar a criar um problema muito maior do que a gente imagina. Ele até citou até um risco de impeachment aí, ou algo do gênero. Abre precedente para alguém ir lá e falar, olha, probidade fiscal, administrativa, então pode ser impetrado o impeachment. Tá, claro, até chegar nisso vai muita coisa. Mas o que o Guedes disse? Cara, não dá pra gente gastar mais. A gente já gastou muito e a gente precisa parar de gastar. Tá? E por que isso? Primeiro que tem uma galera que saiu do ministério dele porque viu que as coisas não andam, politicamente é difícil fazer as coisas andar, principalmente quando você fala em coisas impopulares. O que é impopular? Privatizações, né?
porque assim, até a gente estava conversando com o Leandrinho veio comentar, ele falou assim, ó, cara, essa questão de privatização, porque quando você privatiza, pelo meu entendimento, claro que tem algumas regrinhas aí, o governo não tem que remanejar funcionário para outros lugares. Tá? A empresa que comprou é que define se vai ficar com o funcionário, como que vai ser o remanejamento dele. Claro que tem alguns termos, estatutário, tem isso, microfone, senão eu não escuto vocês aí. Pode terminar aí. Tá? Então o que acontece? Então, em teoria, quando você pensa em privatização, você pensa que assim, pô, privatização é um negócio interessante para o governo, porque é captação, ele deixa de ter um custo, porque a maioria das estatais são deficitárias, tá? Ele deixa de ter um custo, tanto de funcionário quanto de administração, enfim, uma série de coisas, e tem uma receita, um lucro, né, sobre aquela empresa. Vendeu, aquilo vai para o caixa, né, e aquilo pode ser utilizado para N coisas, saúde, diminuir déficit fiscal, tá? Acho que tem uma série de coisas que ele pode usar isso aí, que é o sonho do Guedes. E ao mesmo passo, você ganha uma empresa, você ganha investimento na economia, porque você pega um Correio da vida, um monte de empresa que é o Correio da vida, é uma empresa que, se for para uma iniciativa privada, vai ser bem administrada, vai entrar bastante capital, e essa empresa aqui, a Amazon tem interesse, a Alibaba tem interesse, se bobear tem até empresas nacionais que têm interesse também. O microfone para ele. Que tem interesse também. Então, ou seja, privatização não é uma coisa ruim, tá? Vale lembrar que, se não me engano, o Salim Matar fez um levantamento que entre estatais e subsidiárias são mais quase 700 empresas do governo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Né? E para quê? Tanto é que tem estatal de camisinha, né? E estatal para criar estatal. É uns negócios assim que não tem muito sentido. Mas enfim, pode falar. Eu queria falar também, meu pai hoje trabalha na Infraero, ele participou de toda a concessão de todos os aeroportos do Brasil. E a gente precisava até entender como que vai ser essa privatização, porque o que aconteceu com a Infraero? A Infraero ela foi privatizada, mas ela não é 100%, ela é apenas 51%, e 49% continua com o governo. E a concessão tem um limite de tempo, que é 30 anos. Então, depois de 30 anos, volta isso para o governo. Então, volta bem melhor. Então, por exemplo, você pega o aeroporto de Guarulhos, que não fazia nada, os caras não conseguiam andar com nenhum projeto, hoje tem um puto edifício garagem, tem um Terminal 3. E isso, quando voltar para o governo daqui 30 anos a administrar, vai estar muito melhor. Então, assim, a galera acha que tipo, vai privatizar e, bom, acabou, privatizou, morreu tudo. Não. Isso é bom pro governo, porque, pô, só tem só perde dinheiro, não tem uma fonte de lucro. Quando ele privatiza, ele apenas, teoricamente, ele tem 49% do lucro da empresa privada. Então ele gera uma receita sem gasto de funcionário. E daqui 30 anos ele vai poder usufruir de tudo isso. Então, é bom pro país isso. É ótimo pro país. Isso é concessão, né, na verdade. Concessão. Né? Mas a privatização vende e, some disso aqui, não enche o saco isso aqui. Né? Que é positivo também, e pro país é sempre bom, porque quando uma empresa privada, ela não compra para fechar a empresa, ela compra para dar um choque de gestão, organizar a empresa e ter lucro. Certo? Então, ou seja, muitas vezes continua com os empregos que já tinha, que bobear cria outros, enfim. Então é positivo, tá? Acho que é muito ampla, né, a discussão sobre concessão, privatização, mas em teoria é positivo até porque o país não foi feito para ser dono de empresa. Né? Acho que já tem o trabalho todo de administrar o país e administrar empresas. A gente percebe que o Brasil tem tanta estatal justamente porque muitas delas foram criadas devido à roubalheira, para justamente se fazer roubalheira. A gente viu a Lava Jato aí, deixou bem claro essa questão aí, tá? E a gente, enfim, o Salim Matar fez lá o levantamento dele e tal, e percebeu que assim, é quase impossível se fazer privatizações aqui no Brasil. Por quê? Conflito de interesse político é gigantesco. Gigantesco. Gigantesco mesmo, tá? Acho que nem convém entrar no detalhe disso, mas assim, ele percebeu que não ia conseguir fazer as privatizações que o Guedes tanto sonhava, o que tanto eles estavam trabalhando para isso,
Resultado, saiu. Tá? A gente tem aí, tramitando agora, uma reforma tributária, no qual essa reforma tributária ela é complexa porque ela envolve unificação de impostos, ela envolve mudanças de tributações do rico, do pobre, envolve até mesmo o polêmico CPMF aí, que é o Imposto Digital sobre Transações Financeiras Digitais, né? Que basicamente tudo é digital hoje, então o CPMF acabou, tá? Que é bem complexo, o Guedes defende bastante isso aí, mas a chance de passar isso é zero. É zero, até porque é um imposto injusto. Tá? Ou seja, então o que a gente quer dizer com isso? A reforma tributária também é algo que vai ser muito difícil de passar, principalmente esse ano. A gente está em setembro, ou agosto. As eleições foram mudadas para novembro. Tá? Geralmente o pessoal fica aí 40, 50 dias em campanha. Ou seja, zero a chance. Mês que vem não tem mais ninguém no Congresso. Então, ou seja, reforma tributária também não vai esse ano. Então, beleza, não temos reforma tributária, não temos nem indício de privatização, e tem uma outra reforma que é vista como muito importante, que é a reforma administrativa, que é a reforma no qual, em teoria, é diminuir o tamanho da máquina. Né? Como que eu corto custos do país? Hoje em dia, o custo do funcionalismo público é muito alto para o governo. Tá? Então, como que eu diminuo isso? Pô, tá cortando benefício, tirando a estabilidade, uma série de coisas. Aí a pergunta é, quem quer mexer nisso? Não é questão que tem equipe. Quem quer mexer nisso? Quem é o presidente, é o cara que está na frente lá e vai querer mexer no bolso do funcionalismo público. Tá? Então, exatamente, você tem uma... Exatamente, tem uma relevância muito grande do funcionalismo público, tá? E eu não estou nem, mais uma vez, quero deixar claro, não estou querendo aqui apontar o mérito do certo ou errado, eu estou apontando as possibilidades e por que a gente está vendo o que está acontecendo com o mercado hoje e vai ver isso piorar daqui para frente, tá? E assim, pô, você é pessimista? Não, sou realista. É a realidade do que está acontecendo. Né? Não dá para viver no mundo da Alice. Da Alice, o País das Maravilhas não existe. Tá? Então, a gente vê a chance de uma reforma tributária, apesar dela começou a ser tramitada, tudo, ser aprovada em 2020, zero. Tá? A chance de algum tipo de privatização em 2020, no qual ajudaria bastante a começar o processo de diminuir o tamanho da máquina e também captar dinheiro para poder diminuir o déficit fiscal, qual que é a possibilidade? Zero. Tá? Reforma administrativa, que é uma reforma que diminuiria o tamanho da máquina, o custo, zero. Tá? Vale lembrar que essa reforma administrativa não foi entregue nem o texto. Tá? E desde o ano passado já se esperava entregar o texto, enrolou, e até agora não foi entregue o texto. Tá? E a chance de passar isso, zero também. No passado a gente conversava, né, que a administrativa, por ser mais simples que a tributária, ia até primeiro, né? E os caras inverteram todas as agendas, o ministério, né? Tem o agravante de ano eleitoral, né, Jeff? Que tudo fica mais entrocado, tudo vira interesse. Os caras trabalham para eles entrar de novo, né? Para dificultar mais ainda o gargalo econômico que tá virando de gasto, de teto de gasto, né? Então, é mais amplo que isso, mas concordo. Né? E aí o que acontece? Beleza, então não temos reforma tributária, não temos reforma administrativa, não temos privatizações, temos um juros baixo que dificulta a captação por parte do Tesouro, temos um juros baixo que afasta um pouco investidores diretamente do país, temos um déficit gigantesco agora e temos mais uma possibilidade de aumentar ainda mais esse déficit. Tá? Claro, se a gente parar para pensar sobre esse déficit, esse aumento, que é o furo do teto de gastos e tal, envolve o quê? O pessoal quer furar esse teto para pegar dinheiro para investir, tanto para continuar dando a questão do Corona Voucher, agora o menorzinho, R$200 por mês, né? E também para investir em infraestrutura, em outros projetos, como aquele projeto lá, o Pro Brasil, que meio que nasceu morto já, né? Mas foi um projeto aí que o Braga Neto trouxe, sem o apoio da equipe econômica, e que gerou um certo desconforto já na equipe econômica.
E se a gente parar para pensar, a equipe econômica só vem tendo baixas, né? Só vem tendo desconforto, baixas, só vem sofrendo aí com algumas questões. Pega o microfone quem for falar, tá? Então, só vem sofrendo baixas e a sensação que eu tenho, aí eu deixo aberto a visão de vocês para isso, é que parece que o Guedes está remando sozinho lá dentro da equipe econômica, já não tem mais ninguém com ele, né? E a gente vê quando a coisa aperta, o Guedes vem dar um grito, aí o Bolsonaro vem, faz um afago, fala, não, tô com você, tô apoiando. Tanto é que assim, só uma cronologia rápida. Na terça-feira o Guedes, o pessoal saiu da equipe, ele foi lá, deu a coletiva, puto da vida. Na quarta-feira o Bolsonaro, logo cedo, na parte da manhã na quarta-feira, fez uma declaração dizendo que, olha, não vamos cumprir o teto de gasto, tal, a gente apoia o Guedes e tal. O que aconteceu na quinta-feira na live dele? Tudo bem, ele falou que distorceram a palavra dele, não vou nem entrar nesse mérito, mas ele falou, olha, tem muita gente querendo romper o teto de gasto aí, isso está em discussão, tal. E depois na sexta-feira, como já muito jornalista foi lá e realmente tinha matérias fantasiosas sobre o tema, na sexta-feira de manhã ele veio e falou, não, eu não falei isso, né? Falei isso o que eu falei é que basicamente isso tem muita gente que quer isso, porque é importante, blá blá blá, mas não falei que eu vou furar ou não. Enfim, mas o X é o seguinte, só tem declaração direta quando o Guedes grita ou reclama de alguma coisa, tá? Então isso é ruim. Você imagina, é só se colocarem um pouquinho no lugar do Guedes, um cara que está tentando fazer 1000 coisas lá e não consegue fazer nada. Por quê? Porque a máquina é complexa. É diferente você trabalhar num banco, você tem um comitê, você tem uma série de coisas e você consegue tomar uma decisão para que seja em benefício do banco, né? O Guedes está tentando tomar várias coisas, mas tem tanto interesse envolvido de várias pontas que o cara não consegue sair do lugar. Ele rema para frente e 10 rema para trás. Então, é uma situação complicada, porque isso não é um problema econômico, isso é um problema político. Né? Um problema político, até porque saiu o último Datafolha, né? E o Bolsonaro subiu muito a popularidade dele. Por quê? Porque ele parou de arrumar conflito, desde quando prenderam o Queiroz, ele parou de dar declarações públicas, foi a melhor coisa que ele fez, foi super positivo, porque parou de gerar conflito desnecessário, ao mesmo passo que a popularidade dele também subiu, porque ele começou a dar o Corona Voucher, isso foi positivo. Muitas famílias que nem tinham renda, independente de coronavírus ou não, começaram a ter renda, começaram a ter uma situação um pouquinho melhor. Então isso foi super positivo, isso ajudou bastante a questão da popularidade dele. Subiu bastante e pessoas que achavam ele ruim ou péssimo caiu bastante. Ou seja, aumentou muito a aprovação dele. E detalhe, a gente estamos falando de Datafolha, se bobear, os dados são um pouco melhores que esse ainda. Tá? A margem foi pequena, que foi pego, tudo. Mas, assim, é muito positivo. Né? E detalhe, se a gente só parar para pensar, parar nesse sentido, nesse momento, e perguntar, fazer uma questão muito simples. O que elege um presidente? Populismo ou reformismo? Populismo, porque reforma geralmente você está você está cortando alguma coisa. Populismo, você está dando alguma coisa. E você está dando para quem elege. Quem que elege? O povão. Não sou eu, não é vocês que elege. O pessoal, é a massa, é o povão. Tá? O que o povo quer o reformismo, mas fica feliz com o populismo, né? Eles sonham... Então, o povo quer o reformismo. Quem quer o reformismo? Você acha que o cara que recebe Bolsa Família, ou aquele cara que tem um custo de vida baixinho lá no Nordeste, que se ele ganhar R$1.000 por mês, independente se é com o Bolsa Família ou trabalhando, ele vive muito bem, ele é a família dele. Você acha que ele está preocupado se vai privatizar a Petros, vai privatizar a Vale, se vai privatizar... A Vale não, desculpa. O Banco do Brasil, ou se vai privatizar os Correios? O cara não faz nem ideia. Se bobear, o cara não sabe que isso aí é público. Entendeu? O cara não está preocupado com isso. Né? Reforma tributária, tributação de SS, com IVA, com isso aqui, vamos juntar porque é muito complexo. Acho que o cara sabe o que é isso. Só se o cara que sabe que é CPMF. Entendeu? Então não tem sentido. E é esse cara que elege o presidente. Não é você, eu, que a gente é pensante, a gente tem uma noção, tudo. Eu estou só numa vertente, depois a gente entra na vertente mercado financeiro. Tá? Mas se olhando essa vertente política, cara, é uma vertente populista. O cara que for populista e conseguir agradar esses caras,
Por que você acha que o PT demorou para entrar, mas quando entrou no governo ficou muito tanto tempo? Duas eras Lula, 2 eras Dilma. Oi? É populismo, cara. Bolsa Família e tal. Então, e não adianta, isso faz peso. Pode ver. Independente de tudo que foi feito ou não no governo do PT, qual que é a coisa que foi intocável? Bolsa Família. Entendeu? Assistencialismo. Acabou. O que você ia falar? Não, só queria falar também que a questão do Corona Voucher é um assunto muito mais complexo. Lá na ponta, é importante ter uma sensibilidade muito grande, porque não deve ser fácil para eles tomarem essa decisão. Eles quem? O governo, o próprio Bolsonaro mesmo, que tem a caneta lá. Estava vendo hoje um estudo, você também deve ter visto, que várias casas de análise, bancos, estão falando que, colocando no papel, vamos supor que o Corona Voucher hoje seja interrompido. A economia consegue caminhar? Sendo que, nesses últimos meses, a economia vem tendo um crescimento viável graças ao Corona Voucher. Esses R$600 é o que está fazendo a diferença na compra do supermercado, na compra dos alimentos, na compra dos mantimentos básicos. Será que a economia está preparada para caminhar sem esses R$600? E vamos supor, se esses R$600 fosse até dezembro, qual seria o impacto? Será que o impacto seria maior do que o retroceder? Porque se essas pessoas ficarem sem receber os R$600 até dezembro, por exemplo, toda a cadeia da indústria alimentícia, ela também para. Haverá um retrocesso. Então, assim, tem que colocar na ponta do papel. Estava vendo alguns bancos fazendo, e se fosse R$200, qual seria o impacto para a Bolsa e qual seria o impacto para essas empresas? Esquece o impacto Bolsa. Pensa no impacto governo. Não, o impacto que eu falo é na mão... R$600 é inviável, impossível. Não tem como se dar mais. A gente está em agosto, a gente não tem mais como mais 6 meses aí, 4, 5 meses aí de R$600 por mês. O governo não aguenta. Não tem Exato, mas o que o Paulo Guedes propõe é R$0, tipo, imediatamente. Então, vamos lá, calma aí. Então, aí vai por partes. R$600 é impossível, certo? O Paulo Guedes acredita que, assim, a ajuda que já foi feita era um mês, era para ser. Depois virou 2, virou 3, certo? São 5 agora, né? Então, são 5 meses. Cara, é muito dinheiro. Porque quando a gente pensa, você fala assim, para uma família, 5 meses, R$600, o que é? Nada. Aí você pensa, aí, se eu não me engano, que foi quase 100 milhões de pessoas. Tá? E detalhe, desses 100 milhões, nem todos precisavam. Só para ter uma noção, foi feito um levantamento, 680 mil funcionários públicos pediram o Corona Voucher. E detalhe, receberam. Então você vê como tem... Tem furo aí, tá? Então, assim, quando a gente pensa em socialismo a ideia é o quê? Quem tem mais paga para quem tem menos, né? Ou seja, financia quem tem menos, tá? Só que, assim, isso não se sustenta por muito tempo, tá? Então, assim, não dá para dizer que a gente vai ser Papai Noel para resto da vida, que não vai, tá? E quando a gente fala nessa questão do Corona Voucher, cara, é uma discussão tão ampla, porque beleza, podia dar mais 3 meses aí, né? R$600 não dá, então vão dar 200, que é o que estão cogitando aí. Mesmo assim, se for 200 até dezembro, vai para quase R$1 trilhão o déficit fiscal, tá? Aí eu devolvo a pergunta, da onde vai se tirar esse dinheiro? Vai aumentar imposto? Não, aumentar imposto é injusto, né? Bom, a gente não vai ter ainda a normalização da arrecadação, porque a economia ainda está cambaleando, não só brasileira, mas do mundo. O mundo está voltando, as coisas estão acontecendo, se recuperando, mas ainda vai demorar um pouco mais. A gente é beneficiado porque a agricultura sempre carregou o Brasil nas costas, continua. Esse ano foi um ano bom, né? Exportou muito, com a vantagem que a gente está com um dólar alto, né? Então esse dólar alto favorece muito essa questão de exportação. Tanto é que você pega aí uma JBS da vida, que é exportadora de proteína, o mundo nunca vai parar de comer, veio com balanço de banco, né, meu? É um balanço assim monstruoso, tá? Então isso mostra o quê? Mostra que, cara, será mesmo que foi o Corona Voucher que segurou a economia do país? Não acho.
Não acho. É importante? É. Aí acho que são dois termos. Primeiro você pode falar assim, bom, mas vamos continuar dando esse Corona Voucher, porque vai ajudar a continuar a segurar a questão da economia brasileira, beleza, vai evitar que entre em colapso ou qualquer coisa do gênero, isso é bom, tá? Consequentemente evita que a população passe fome, porque realmente eu já passei fome na minha vida, eu sei o que é isso, de não ter R$1 para comprar uma bola. Tá? Então eu sei exatamente como é essa situação. Só que ao mesmo passo a gente tem que levar em consideração o seguinte: as pessoas se acostumam com isso. As pessoas se acostumam com alguém fazendo algo por elas que não seja ela mesma. Mas se o governo está dando, por que eu vou arrumar emprego? Se eu arrumar emprego, eu perco o meu benefício. Cara, eu tinha uma ela não, mas a família inteira dela é da Bahia, né? Lugar bom, né, Thaís? Shimizu. E ela falava assim, eu tô louca pra voltar pra Bahia, porque eu tenho 2 filhos, a minha irmã mora lá na Bahia, tem 4 filhos, ela recebe Bolsa Família, o marido recebe Bolsa Família, vivem bem pra caramba. E aí eu falo assim, mas ela não trabalha? Ela falou, não trabalha, porque se arrumar trabalho, perde, né? Sim, inclusive no estudo estava falando que pesa para o governo na questão política, é que se justamente essas pessoas pararem de receber o Corona Voucher, elas vão ter que procurar emprego, e se ter que procurar emprego, a taxa de desemprego aumenta. Ou seja, é isso que você está falando. Tipo assim, as pessoas estão recebendo, também não vão querer procurar emprego, porque R$600 todo mês é os dois lados da moeda, né? A política assim, e a econômica. Eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração o seguinte, não é só com assistencialismo. Acho que assistencialismo é importante, ainda mais num momento tão delicado como esse. Mas a gente tem que levar em consideração que tem outras coisas que envolvem tudo isso, que também tem que ser levado em consideração. Então, assim, você questionar, pô, você acha que esses 3 meses que deram, 5 meses de assistencialismo foi errado, foi exagerado? Não. Né? Mas continuar com isso, talvez seja um problema. Porque se continuar com isso, vai furar o teto de gasto. Qual a primeira coisa que acontece? Guedes sai. Tá? Aí você pode falar assim, pô, mas o mercado talvez já esteja se preparando para isso. Eu acredito que o mercado já esteja. Hoje é uma precificação. O mercado está 98 mil. Tá? Então isso já começa a ser uma precificação da saída do Guedes. Até ontem eu estava vendo o Rafael Ferreira, ele falou assim, porra, nos últimos tempos, não lembro qual o período que ele falou, já derrubaram o Guedes 8 vezes. Tá? Só que uma coisa eu falo, uma hora vão acertar. Entendeu? Porque cada vez ele está mais desgastado, cada vez ele está mais sem força, cada vez ele está mais sozinho. Entendeu? Porque assim, aí saiu uma matéria dizendo... Saiu o quê? Então, aí o Júnior está perguntando assim, qual que seria a ideia de usar as reservas cambiais para isso. O Guedes queria muito isso, né? A questão de queimar a reserva cambial. Reserva cambial, dólar, 5 touro. Cada 100 bilhões estão falando de 500 bilhões, 550, até mais de 500 bilhões. Tá? Oi? Seguraria fácil, ajudaria fácil, né? Mas por algum motivo que eu não sei qual é, né? Até se alguém souber, a gente vai gostar muito de saber a opinião. Eu não sei exatamente o que impede isso. Eu sei que ele pode de alguma forma tal, mas se eu não me engano isso vai para a União, da União tem que transferir. Tanto é que o Banco Central agora, semana passada, ele queria transferir 400 bilhões para a União para dividir o tamanho do carrego de dívida, alguma coisa assim, e a burocracia disso é um negócio gigantesco. Tá? Oi. Pega o microfone que é... Eu vi uma live do Roberto Campos Neto, uma vez ele estava falando sobre vender moeda para pagar a dívida, né? Ele falou que do jeito que... pelo que eu entendi, assim, o Brasil ele conseguiu essa reserva não acumulando capital, ele conseguiu isso com dívida. Sim.
Então, vender essa reserva para pagar a dívida é a mesma coisa que pegar dinheiro emprestado novamente para... Mas tem a questão, a qual valor eu peguei essa dívida, quanto ele valorizou, porque a variação cambial, essa reserva aí é da época, eu lembro da época que o dólar estava R$3, até menos que Acho isso. que era uma coisa, tinha dívida externa, ele pegou aqui dentro e... Porque teve um processo de troca de dívida, né? De dívida em dólar por dívida em real. Não lembro exatamente como que funciona isso aí. Não lembro mesmo. Mas eu sei que o custo o custo de monte dessa reserva, ela tá lá abaixo de R$3. Então, assim, não sei se acima de 5, como o Guedes já disse, valeria a pena queimar essa reserva aí, até porque o país não precisa ter quase 400 bilhões de dólares de reserva, poderia ter metade disso, né? E o restante pode... Oi? Variação cambial? Entendi. Repatriação. Então, pode ser isso, eu realmente... Acho que até fica um negócio legal depois a gente dar uma entendida sobre isso aí. Eu acho que o Igor não tá aí hoje, né? O Igor seria o cara para responder isso aí pra gente, tá? Então, por algum motivo, acho que não pode. Tem algum... Porque se pudesse, meu amigo, já tinham queimado. Com dólar ao preço que tá, teriam queimado fácil, tá? Até porque, você vê, ó, a Bolsa perdeu 100 mil, cara, ensaiou semana passada, não perdeu, hoje perdeu. Cara, perdeu e vai demorar para recuperar 100 mil de novo. Muita coisa vai ter que melhorar, né? E aí não adianta pedir, o mercado financeiro tem que ser patriota. O mercado financeiro é capitalista, acabou. Não tem patriotismo dentro do mercado financeiro. Tem realidade do que está acontecendo e ponto, tá? Então, assim, conclusão sobre o auxílio emergencial, do Covid, estender isso aí, beleza, dá para estender? Dá. Vai aumentar absurdamente a dívida, vai romper o teto de gastos, tá? Eles podem fazer uma medida provisória, enfim, pode fazer aprovação de novo estado de calamidade para 2021 também, ponto. O Bolsonaro não vai correr o risco de impeachment, tá? Só que, primeiro, duas questões aí. Primeiro, como que tapa esse buraco? Como que paga essa dívida depois? Certo? Segundo, como que vai ficar a visibilidade do risco Brasil? Né? Como que o investidor vai olhar para o Brasil? Aí você pode falar, mas isso aí com o tempo se ameniza. Até acredito. Só que aí entra um outro fator muito importante, né? Para a imagem do Bolsonaro, eu acredito que seja muito positiva. Isso é populismo. Certo? Você continua proporcionando uma vida um pouco mais humana para algumas pessoas que realmente não tem nada. Então esse populismo acaba sendo positivo, né? E uma coisa eu afirmo para vocês: depois que um presidente ou um candidato a presidente percebe o que é populismo e como ele faz, ele só quer aquilo, porque é aquilo que vai eleger ele. Independente se ele apanha em 10 outros lugares, o populismo é o que define aonde ele vai parar, né? Só que o que acontece? Não é o populismo que faz um país crescer. Então é uma vertente a ser muito equilibrada aí, né? O que eu quero ser populismo, que aí eu posso garantir minha reeleição, talvez no caso de um Bolsonaro da vida, né? Mas eu corro o risco do quê? Cada vez desfazer mais ainda a visão do nosso país. Eu queria falar, uma vez, acho que foi naquela discussão da reforma da Previdência, o Guedes estava na comissão especial. Eu lembro que ele comentou que esse teto de juros foi muito importante porque o teto de gastos. Porque os investidores eles podiam ter uma previsibilidade boa da dívida do país e aí saber qual que é o risco que eles estavam correndo. Porque a dívida não cresce, do país não vai, em teoria, quando definiu esse teto de gastos, meio que justamente para trazer de volta a credibilidade do país, porque mostrar para o investidor, a gente não gasta desenfreadamente. A gente tem um limite, passou desse limite, o presidente corre risco de ser derrubado. É isso o resumo. Tá? É que nem na sua casa, cara. Você tem um limite ali, você começar a passar muito aquilo, daqui a pouco você não tem mais crédito. Se não tem mais crédito, você não faz mais nada na sua vida. Tá? Então, basicamente, era essa a ideia. E com isso que o dólar, depois da Dilma ali, passou esse teto de gasto, o dólar caiu, os juros caiu.
Porque eles falam, ó, não importa o que aconteça, Isso que o Brasil diminuiu. a dívida vai crescer nesse ritmo e você consegue calcular. Agora, se cair isso, então você nunca sabe quanto que o governo vai gastar. E aí, meu, o CDS vai lá em cima, juros pra cima, dólar, e aí, puta, bagunça tudo, né? Então, acho que não é nem a questão de ajudar ou não. A questão é, tipo, se quebrar esse teto, você não sabe o que acontece depois, né? Em termos de risco do país. Então, e aí entra a questão. Então, ou seja, beleza, o presidente vai estar bem com o seu povo, o povo que elege ele, mas ele vai ter uma vida muito difícil para reconquistar. Tem uma coisa errada. Ele conseguiu. Você chega uma hora, o que esse povo que elegeu ele vai fazer o quê? Não vai ter emprego, não vai ter mais. Porque daqui a pouco o país, nem para esse populismo, o país vai ter dinheiro mais. E aí o povo vai voltar com ele, porque entra numa situação pior do que já estava. Então, um bom país é um país que consegue equilibrar os dois pratos. Tá? Os dois pratos. Consegue ter um déficit fiscal ok, consegue ter uma arrecadação ok, consegue dar para o seu povo, em teoria, o que ele precisa, tanto assistencialismo, como também emprego, como possibilidade de crescimento de vida como um todo. Entendeu? Então, por isso que eu falo que ser político não é nada fácil. Não é nada fácil. E você não pode nunca escolher um lado só. Porque se você escolher um lado só, esse lado vai durar só um período. Tá? Então isso é bem complicado. E quando eu falo que populismo elege, né, eu estou dizendo no aspecto de que, assim, beleza, o populismo, beleza, Bolsonaro está no poder agora, ele pode fazer um monte de medida popular aí que vai agradar, pode ver que ele está indo muito para o Nordeste. Se a gente vê hoje, ele foi em Sergipe, parecia que, né, literalmente um mito estava chegando e... não, absurdo. Absurdo. Né? Então, o que acontece? Isso para reeleger é bom. Só que aí, beleza, foi reeleito. E aí? Como que a gente toca o país? Até porque o cara que é reeleito é que nem o Lula quando foi reeleito. Durante a reeleição, depois que ele foi reeleito, ele já estava pensando, o que eu vou pôr no meu lugar? Né? Mas que eu continue mandando, que eu continue no poder. Foi, tanto é que colocou a Dilma. Né? Então, é utópico você achar que um presidente, algo que está no poder, não, vou terminar o meu aqui, tá bom, depois o outro que se vire. Não, geralmente ele quer ficar. Geralmente ele quer ficar e quando ele não puder mais ficar, ele quer alguém que, em teoria, dê continuidade no projeto dele. Né? No caso do Bolsonaro, pode ser os filhos. Todos os filhos são da política, né? E eu não quero nem pontuar aqui certo ou errado, tá? Acho que, mas duvido que não seja um anseio. Tá? Então, o que eu quero dizer com esse papo, com tudo? Cara, se preparem para o pior tá vindo. É isso que eu quero dizer. O mercado não está pesando tanto como está agora à toa. Né? Vai continuar pesando, para a gente é ótimo. Né? A gente gosta de volatilidade, a gente sabe lidar com volatilidade, ou não é, Felipão? Né? Então, pra gente é ótimo. Então, a gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que estar dentro do que está acontecendo, estar atento, até porque a gente não consegue mudar essa porra, é os caras que estão lá que conseguem mudar. O que a gente consegue fazer é o quê? Entender o que está acontecendo e se preparar para isso e reagir para isso, entendeu? Seja quem tem carteira, por exemplo, desde semana passada eu venho zerando minha carteira de ações e venho me travando, né? Ou seja, então o que é me travar? Tomar dólar, tomar ouro, sabe? Me proteger de formas no qual, se aqui degringolar, eu estou protegido lá fora, tá? E assim, você percebe claramente como é o movimento interno. Quanto é o S&P? Então, tá bem claro, o S&P quase na máxima histórica e aqui caindo 2,5. Entendeu? Aí assim, semana passada eu já achava que tava errado isso aí, né? Por quê? Porque a gente olha pro cenário, eu quero que se foda a Guedes, quero que se foda a Bolsonaro, que se foda todo mundo. Porque assim, eu preciso entender o que os caras fazem.
Não adianta eu gostar do Guedes, vai mudar, vai fazer com que ele consiga aprovar as reformas que ele precisa aprovar? Não. Eu gostar do Bolsonaro ou não vai mudar alguma coisa? Não vai, cara. Não sou amigo deles. E mesmo que eu fosse, não sou conselheiro. Sabe? Então o que eu tenho que fazer? Pô, entender qual o impacto que pode ter isso. E o que é melhor eu fazer agora? Tomar posição, não tomar posição, me proteger ou não me proteger? Desculpa, meu amigão, a gente está no mercado financeiro. Nessa altura do campeonato, da forma como as coisas estão, se prepara para o pior. Simples assim. Otimismo não traz nada no mercado financeiro. Realismo traz. Aí você pega um exemplo básico do básico. Estrangeiro em julho, 20 mil contratos a média do mês. Segundo dia do mês de agosto, 150 mil. Porra, tem uma coisa errada, cara. Pra mim, a hora que eu vi isso, eu falei, esse cara sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Entendeu? Aí começa a pipocar essas coisas de Guedes, essas coisas aí. Porra, cara, botei tudo que eu tava de lucro no bolso, em carteira, essas coisas, e comecei a me olhar pro mercado de uma forma mais pessimista. Acabou. Eu não quero que a coisa dê errado, mas eu também não posso ficar sentado ver se vai afundar ou não. Eu tenho que me preparar para isso, eu sou no mercado financeiro. Isso serve para todos vocês. Entendeu? Então, assim, acho que o momento de ser otimista, entenda, mas tenha todo um pezinho de realismo em cima da situação. Porque mercado nunca vai ser o que você quer. E nem tem que ser. O mercado é o que é e pronto. Então entenda o que é, o que está acontecendo, por que está acontecendo e reaja a isso. Pronto, acabou. Nada mais, nada menos do que isso. Qualquer coisa diferente disso vai te entregar coisas que você não quer. Tá? Então acho que isso é muito importante. Você está muito atento a essa questão política, essa questão econômica, essa questão geral do que está acontecendo. Né? E por que está acontecendo e o que tem por trás disso tudo que está acontecendo. Né? Desde a questão de populismo, desde a questão de fiscal e desde a questão dos interesses que tem envolvido por trás disso. Né? E você pode ter certeza. O Guedes, ele patriota, acredita no projeto dele e tudo. Mas chega uma hora que o cara vai olhar e falar assim, cara, não adianta eu continuar remando, cara, tô remando sozinho. Entendeu? Ele tá remando sozinho. Ele manda os caras remar pra frente e os caras remar pra trás. Ele é aquele cara que tá no barco lá gritando com os caras, só que os caras entendem o contrário. Entendeu? Vamos remar pra frente, pra trás, pra trás, pra trás. Entendeu? Para! Não, continua pra trás, pra trás. Exatamente. Mas sabe por quê? Porque esses capitães, eu nem acho que esses capitães são do mal. Mas os caras perceberam que assim, capitão, não vai, cara, não vai dar certo. Não, vai sim. Porque o Guedes é uma coisa que é inegável, né? É o cara mais otimista que eu conheço. Né? Você pega as entrevistas dele. Puta, não, o Brasil vai surpreender, o Brasil vai subir, crescer, vai recuperar em V. Não vai, cara. Não vai. Ou alguém acredita aqui? Não vai. Entendeu? Você pega as economias aí do primeiro mundo, já está tendo dificuldade, imagina o Brasil, cara. E tipo assim, geração de emprego, aqui é tudo mais complicado que lá fora. Então, é uma coisa que a gente tem que ter a plena ciência, cara. Não vai. Sozinho não vai e pronto, acabou. E assim, e quando eu falo sozinho, por mais que ele possa renomear outras pessoas pra equipe dele, que é o que ele tá fazendo, tudo, cara, não adianta, bicho. Lá do lado do Bolsonaro, lá dentro do Congresso como um todo, lá dentro da Câmara, dentro do Ministério, cara, não adianta, os caras querem dinheiro, cara. E detalhe, só pra acabar com a situação, a gente tá em ano eleitoral, cara. Sabe, a gente está em ano eleitoral, mesmo com crise, o cara precisa entregar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lá em Tietê, esse final de semana. A gente tem um carrinho de lanche lá no centro, que é bom, o carrinho de lanche. Os banquinhos, tudo novo, cara. Eu olhei assim, até falei para a Poliana, ano eleitoral é uma coisa, né? Os banquinhos... Eu lembro que, há 2 meses atrás, você olhava os banquinhos tudo velho, zoado, né? Banquinho da praça lá. Tudo novo. Asfaltinho bonito, os banquinhos lá. Não, é um carrinho de...
Cachorrão quente. Né? É povão, cara. Povão. Eu como, pô. Sabe aquelas peruas que fica na praça assim, com uns prensadão? Tava lá. E aí eu olhei, cara, os bancão tudo novinho, mas novinho assim, bobear tinha posto na semana. Aí você vê, cara, é ano eleitoral. Aí eu falo pra você, você acha que quem que vai conseguir? Até porque o Bolsonaro, se ele quer ser reeleito na próxima eleição, ele precisa do apoio. Então o que acontece? O cara chega e fala, pô, apoia a gente aí, precisa apoiar o prefeito lá, precisa apoiar os caras, vereador e tal, pra ser reeleito lá, depois lá na frente a gente te ajuda aí. Aí fala pra mim, junta tudo isso aí e fala pra mim como que tem como do Guedes fazer as coisas que ele precisa fazer pra recuperar a economia. Hã? Entendeu? Então, assim, cara... Bolsonaro entrou no esquema, né? Ele teve cara, que se adaptar. Eu acho que acho que o nome esquema eu não gosto. Né? Não gosto do esquema porque parece bandidagem e o Bolsonaro não vai pra essa linha, tanto é que não tem nenhum escândalo no governo dele. Né? Mas ele entrou no processo político. Ser político é isso, acabou. Entendeu? E aí, assim, assusta agora como o mercado tá como tá? Só vocês parar pra pensar em tudo nos pontos que a gente citou aqui. Você olha pro mercado, tá justo ou tá? Tá até injusto, na minha opinião. Barato, tinha que ter 90 mil pontos. Sim. Então, isso é realidade de mercado. É isso que a gente tem que estar... A gente tá aqui para entender o realismo do mercado. Né? Claro que tem os momentos que o mercado foge do realismo, tudo, principalmente euforicamente. Você pega o nosso mercado aí, foi para 105 mil pontos, na minha opinião, não tinha cenário, mas de jeito nenhum para ir para 105 mil pontos, mas foi. E agora está entrando dentro da realidade do que está acontecendo. E a parte do mundo. Até porque o S&P está lá no exagero dele lá, porque está contando com uma expectativa aí de uma aprovação de um pacote de estímulo. Se esse pacote de estímulo não for aprovado, meu amigão, entendeu? E aí é sell off nos Estados Unidos, uma série de coisas. Então, assim, a gente está num momento complicado. A gente precisa de todos esses estímulos, mas esses estímulos têm um preço muito alto. Os juros disso aí é muito alto. Entendeu? O que vem no futuro em cima disso é muito alto. Então, assim, se preparem. Acho que a gente vai entrar numa fase aí que o mercado está precificando sim a saída do Paulo Guedes, por mais que ele fale que não vai sair. Mas, assim, na minha opinião, não é nem se ele vai sair, é quando. Entendeu? E a gente tem que estar pronto para isso. Independente se a gente fique feliz ou triste com isso. Eu, particularmente, não acho legal a saída dele. Mas chega uma hora, cara, que não adianta. Não adianta. Não dá pra você ganhar o jogo sozinho, né? Assim quando o Moro saiu, né? A gente já, por mais que fosse virasse Disneylândia, a gente vê o negócio se deteriorando, né? Puta equipe, um puta projeto e indo por água abaixo, né? Exatamente, a gente já estava pronto para isso. Certo? Hoje eu tô meio enrolado hoje, mas espero que eu tenha conseguido passar o recado e principalmente vocês tenham conseguido pensar sobre a situação. E assim, ó, pensa assim, em momento algum eu quero que vocês pensem que assim, eu tô puxando sardinha para um lado ou pro outro. Quero que se for todo mundo. Exatamente, eu não tenho ideologia, sou apartidário quando eu penso em mercado financeiro. Eu sempre busco entender, juntar os fatores para entender para onde, o que isso pode refletir no mercado, positivamente ou negativamente. No momento que a gente está, se você junta tudo, você percebe que o cenário não é positivo quando a gente pensa em mercado financeiro. Ponto. Não é se Bolsonaro é bom, se ele está certo, se ele está errado, se o Guedes é bom, se ele está certo. Não é isso. É aonde como o mercado vai reagir ao atual cenário, ao atual momento da situação. Certo? Obrigado, pessoal. Legal, né? Eu gosto desses papos.